Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Guerra contra os servos de Deus. Vamos à reflexão. Isaías capítulo 42, versículo 1 a 8. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele e juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamarei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Só até aqui. Irmãos, essa aqui foi a palavra que eu escolhi também para que nós venhamos entender esses ataques e dar uma resposta às pessoas que estão nos atacando. Nós que servimos a Deus dentro da congregação cristã no Brasil, ultimamente nós estamos sendo muito atacados, mas nós vamos ver aqui o vídeo, então depois eu farei as nossas considerações, e eu estou trazendo aqui um rosto de uma jovem que, ao falar a expor a sua opinião, erroneamente, ela não conhece nada do ministério e, pelo visto, de consagração. Mas vamos ver aqui ela falar e depois então nós faremos as nossas considerações, ok? Tô indignada e eu tenho certeza que não sou só eu que tô indignada. Vocês vão saber por quê. O tanto de gente que se diz irmãos em Cristo não suporta ouvir a verdade do Evangelho. Exatamente. A querida Irmandade grita amor pros quatro ventos. Mas quando alguém prega a verdade do Evangelho, a primeira coisa que eles fazem é querer silenciar. Fala tanto da graça, mas esquecem da misericórdia. Exatamente. Aí fala da comunhão, mas quem não segue na risca o padrãozinho imposto pelos homens, vocês cata e isola, né? Deixa a pessoinha de canto. Aí passa a ser rebelde. Ó, o irmão rebelde. A irmã rebelde. Só por pregar a verdade do Evangelho. Aquilo que Jesus mandou fazer. Não adianta catar sua biblinha, carregar debaixo do braço, chega lá e se reunir em nome do Senhor Jesus e ser o primeiro a punir quando alguém faz aquilo que o Senhor Jesus mandou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A verdade que liberta. Exatamente. Quando alguém fala da verdade que liberta, vocês vão lá e passa rasteira. Por que tem esse sistema aí que pune quem prega contra o pecado, mas acolhe quem distorce a palavra para poder agradar os homens? Fala pra mim. Conta pra mim. Mas não é nada novo debaixo do sol, não é verdade? Conta pra mim. No passado os fariseus fizeram a mesma coisa. A verdade dói, falar a verdade incomoda, e quando alguém decide rasgar o verbo, a máscara da religiosidade cai. Tá na hora de acordar pra vida, gente. O reino de Deus não se curva à vontade dos homens. E o Evangelho de Cristo não pode ser distorcido para caber no molde de uma religião vazia. A hipocrisia sufoca, mas a verdade liberta. Por mais que tentam calar quem prega, por mais que punem injustamente, a verdade não vai ficar no silêncio. Ela vai ser pregada. Quem tem olhos para ver, vai ver. Quem tem ouvido para ouvir, vai ouvir. Mas aquele que quer ficar na escuridão, não suporta a luz, né? Que resplandeça o farol. Pegar a
Pegamos a referência e, ao vermos esta jovem se expressando de uma forma até que subliminar, tentando proteger aqueles que não fazem a vontade de Deus, mas enganam o que estão fazendo, como se servos de Deus o fossem. E enganam a ela e por isso ela os defende. Causa-nos até uma certa tristeza, porque poderia ela estar buscando uma consagração verdadeira, porque dos jovens é que sairão os verdadeiros propagadores da palavra de Deus no futuro. Uma moça que nem demonstra ter espiritualidade para falar dos servos de Deus, dos homens consagrados a Deus, que pregam a palavra, que estão à frente de um povo. Vivemos num tempo sem falar do aspecto, do modo geral, do aspecto religioso, porque querendo ou não aceitar esta frase, que muitos a têm como algo discriminativo, negativo, eu e você e todos que professam uma fé em Cristo, somos por outros tratados como os religiosos. Vivemos na atualidade uma inversão de valores. A importância da palavra de Deus, ela está feita roupa esquecida ao sol, desbotada, surrupiada, descaracterizada. Assim está sendo a palavra de Deus, invertida e o pior, deixada para trás. Alguém chega com a aparência de santo, prega um evangelho diferente do qual e está aqui nas Sagradas Escrituras, do qual é mais libertino que santo, um evangelho que você pode fazer o que quiser, porque o que importa é somente crer e estar a salvo. E tudo porque pegaram frases isoladas sobre a graça imerecida que Jesus nos presenteou. Porém, irmãos, ele foi categórico quando disse que era imerecida porque estávamos todos debaixo do pecado, sem condição de salvação. Portanto, não merecíamos ocupar o lugar que hoje estamos assentados nos lugares celestiais. E assim, por misericórdia, nos deu essa graça, nos dizendo que, ao nos dar-nos, não deveríamos pecar mais, porque ela só ia ter valor se nós cumprisse os seus mandamentos. Portanto, é isso que Deus pediu. Mas o homem enganador logo traçou caminhos diferentes para se sustentar no erro, perverter esse direito, mentir sobre essa verdade. Seguindo outros homens de caráter duvidosos, como no caso João Calvino, amontoam-se com pedras para jogar em quem professa verdadeiramente uma fé não fingida, uma fé verdadeira, como nós que estamos aqui na congregação cristã, pregando a palavra de Deus. Muitos nos questionam porque falam que estamos defendendo placas, quando na verdade a placa para nós é apenas um referencial em relação àqueles que dizem seguir a Cristo, mas não segue, porque os seus templos, o que nós vemos, são somente heresias. Este sim, nós vemos heresias. Mulheres falando palavrões em cima dos púlpitos, danças sensuais, outras aguçam os olhares de os seus pastores pela depravação de suas vestimentas. E na congregação não tem isso, irmãos. E ainda há aqueles que defendem que Jesus não está olhando isso, mas os corações deles são mentirosos, tudo para encobrir suas faltas diante do Eterno. Gostaria de fazer uma pergunta para essa jovem que veio com ímpeto falar que nós da congregação, que defendemos tanto falar que cremos em Cristo, mas que não suportamos as doutrinas. E que doutrinas será que esta jovem está falando? Que doutrinas será que ela está tentando pregar? Será que ela se esqueceu de se enquadrar dentro dessas doutrinas que ela tanto cobra? Vemos sua aparência
carregada de vaidade? Será que ela se considera verdadeiramente uma serva de Deus? Será que ela veio de berço, fazendo a vontade de Deus? E o que dizer desses montes de tatuagens que está carimbada no seu corpo? Será que veio servir a Deus, estando já com essa tatuagem? Ou ela fez depois de já estar na igreja, com todo o entendimento que ela afirma ter? Esta seria a minha pergunta para esta jovem que quer nos ensinar, que quer ensinar o ministério a ser consagrado. As irmãs, eu chamo a atenção das irmãs que têm tatuagem, essa pergunta não é para vocês, que vieram do mundo com essas marcas já no seu corpo e se entregaram a Cristo. Isso não é motivo de vocês se envergonhar de tê-las, ok? Elas são a prova de que um dia vocês se curvaram à misericórdia de Deus estando no mundo, ok? São cicatrizes do passado. A minha pergunta são para aquelas que não enxergam as suas falhas e querem acusar o ministério, como essa moça que veio cheio de prepotência defender pregações faltosas. E então a minha pergunta foi: será que a sua tatuagem foi feita antes dela ter vindo para a graça, que é o Santo Evangelho de Cristo? Se alguém saiu do ministério e não foi aceito, suas vontades, porque as suas vontades não eram obra de Deus. O homem não pode aparecer, nem pregar a sua sabedoria. Deve pregar, todavia, a sabedoria e a soberania de Deus. Portanto, se você está buscando um evangelho que se molde às suas vontades, a congregação cristã não é lugar para você. E você tem todo o direito e liberdade de procurar um lugar que se molde aos seus padrões. Nós não seguimos padrões feitos pelos homens desta atualidade, mas pelos homens que verdadeiramente seguiram a Cristo no passado, como os apóstolos, homens que deram as suas vidas pelo amor de se pregar um evangelho limpo, um evangelho puro, livre da vaidade humana. A você, jovem, eu lhe dou um conselho: se converta verdadeiramente, se posicione quando estiver consagrada como uma serva de Deus. Então todos vão ouvir você, porque saberá que da sua boca sairá palavras que Deus se agrada. E quando for questionar, lembre-se: estou na carne ou pelo Espírito? Será que você está na carne ou está no Espírito? Irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos que estão comigo aqui no canal, agradeço a todos os inscritos, ok? E os aguardo no próximo vídeo. E a esta jovem eu falo mais uma vez: procure se consagrar, buscar mais a presença de Deus, e quando você for defender, você vai defender com verdade, ok? Mas não procura ir no barulho daqueles que não estão buscando a Deus verdadeiramente. Irmãos, um abraço a todos vocês, que a paz de Deus esteja não só na vida de vocês, mas na vida de todos os seus familiares. Um abraço e, como disse, até o próximo vídeo.